representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que ele me ensine a curar. Deus e suas criações permanecem em segurança e, portanto, tenho conhecimento de que não existe nenhuma criação equivocada. A verdade não pode lidar com os erros que tu queres. Eu fui um homem que se lembrou do Espírito e do conhecimento do Espírito. Como um homem, não tentei compensar o erro com o conhecimento, mas corrigir o erro de baixo para cima. Demonstrei tanto a ausência de poder do corpo como o poder da mente, unindo a minha vontade com a do meu Criador. Naturalmente, lembrei-me do Espírito e do seu propósito real. Eu não posso unir a tua vontade à de Deus por ti, mas posso apagar todas as percepções equivocadas da tua mente, se tu as trouxeres à minha orientação. Apenas as tuas percepções equivocadas impedem o teu caminho. Sem elas, só escolhes com certeza. A percepção sã induz a escolha sã. Não posso escolher por ti, mas posso ajudar-te a fazer a tua própria escolha certa. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Deveria ser, todos são chamados, mas poucos escolhem escutar. Por conseguinte, não escolhem um certo. Os escolhidos simplesmente são aqueles que escolhem certo mais cedo. Mentes certas podem fazer isso agora e acharão descanso para suas almas. Deus só te conhece em paz e essa é a tua realidade. Eu lembrei aqui do que tu já disseste, de que do salva a tua alma, né? Lembrei aqui do salva a tua alma, porque um mestre não pode, como eu vou dizer, não pode mostrar o caminho. Ele pode motivar a pessoa a seguir o caminho, né? Ele não tem como salvar a alma do outro. Isso. Passo. Ele diz, apenas as tuas percepções equivocadas impedem o teu caminho. E que ele não pode unir a nossa vontade à de Deus. Isso nós temos que fazer, mas ele pode nos ajudar a apagar nossas percepções equivocadas da nossa mente, se seguirmos a sua orientação. Então, acho que a orientação é o caminho que esse livro é a orientação. É a orientação. Se seguirmos. Se seguirmos. É isso que ele pode fazer pela gente, mas não pode salvar a minha alma. Oi, Francisco! Oi! Uma coisa interessante que aqui nesse parágrafo cita é assim: muitos são os convidados para a ceia do meu Pai, poucos são os que aceitam o convite. E a gente tem ouvido falar de povo escolhido. Não tem povo escolhido. Escolhido todos somos, né? Chamados a escolher todos somos. Escolhido é aquele que escolhe antes. Porque todos vão escolher voltar para Deus. Não há quem não vá fazer essa escolha. Em algum momento nós vamos escolher isto, né? Que não queremos mais sofrer, que não queremos mais o conflito, não queremos mais a confusão. Eu quero voltar para
o céu, para meu Pai, para a paz plena, para a felicidade perfeita, porque eu não encontrei isso no mundo. Eu achei que eu poderia. Então, escolhido não é que Deus vai escolher uns e os outros não. Isso é incompatível com a lógica. Um pai não vai escolher 3 filhos para ir para o céu e os outros ele vai abandonar. Isso não faz sentido. Então, a pessoa que ensina isto, que uns são os escolhidos e os outros vão ficar perdidos para sempre, isso não existe. Isso não existe. Isso é a mente equivocada, que trabalha com a ideia do medo. Que então vai fazer a pessoa me seguir por medo, porque eu vou dizer para ela, olha, ou você me segue porque o grande momento está chegando, ou você vai ficar perdido para sempre. Então isso não é uma mensagem de amor, isso é uma mensagem de medo. E o que ele diz aqui? É uma mensagem de amor. Escolhido é quem escolhe antes. Então, se você escolheu, você passa a fazer parte dos escolhidos. Escolhido é quem escolhe. Porque todos são convidados a escolher. Poucos são os que ouvem, ou que querem ouvir, ou que querem aceitar fazer essa escolha. Então vocês sabem quanto nós convidamos as pessoas para participarem de um curso similar. Isso é um convite contínuo, que a gente convida. Por que as pessoas não estão todas aqui? Porque elas ainda não escolheram. Então nós não somos, porque eu fui escolhido por Deus para estar aqui. Não. Eu não fui escolhido por Deus para estar aqui. Isso me colocaria numa posição de ego, não de amor. Deus não ia escolher eu e você não. Não ia escolher nós que aqui estamos e os que estão lá fora, aqueles estão perdidos para sempre, porque Deus não os escolheu. Não é assim. Escolhido é quem escolhe seguir a orientação. Por isso que ele diz ali, eu não posso unir a tua vontade à vontade de Deus, mas eu posso, se você seguir a minha orientação, desfazer os conflitos que estão na tua mente e que são obstáculos para unir a tua vontade com a vontade do Pai. Então, se você escolher seguir a minha orientação, então escolhido é quem escolhe seguir a orientação antes. Então, esse passa a fazer parte dos escolhidos. Não é como vai aparecer Deus lá, como a gente escolhe feijão, né? E aí vai escolher os feijão e os outros não. E aqueles põem no lixo. Né? Deus não vai fazer isso com seus filhos. Ou então, não teria como ele falar da unidade. Ele estaria separando. E quem separa é a nossa percepção, é o nosso ego, não é Deus. E quem escolhe voltar para seguir a orientação, somos nós. O ego não quer voltar. Porque se nós voltamos, e o ego está em mim, e Deus também, então o que eu tenho que escolher? A que voz eu quero ouvir? A do ego ou a voz de Deus? Então, quando eu escolho ouvir a voz de Deus, ele diz, se você trouxer os seus conflitos à minha orientação, eu dissolvo. Então é isso que o livro faz. O livro é orientação. Ele é a orientação que está sendo dada para nós, se nós seguirmos. Nós vamos conseguir sair de todos, dissolver todos os conflitos, abolir a escuridão
e unir a nossa vontade à vontade de Deus. Aí vai ser, seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. Por enquanto, a minha oração é assim: seja feita a minha vontade, assim na terra e fora o céu. Por quê? Porque a vontade do céu não é a que eu quero para mim, eu quero a vontade da terra. Né? Então essa oração é que eu estou rezando para mim agora. E o que ele diz? Ele não pode unir a minha vontade à vontade de Deus, mas ele pode me ajudar, se eu seguir a sua orientação, a apagar os conflitos que me impedem de unir a minha vontade à vontade de Deus. Então eu vou deixar de ter medo, porque eu vou entender que se eu me unir a Deus, se unir a minha vontade à vontade de Deus, eu não vou me dissolver, eu vou me integrar. Então a luz dissolve a escuridão, ou abole a escuridão, mas não a mim. A minha luz salva. Então é justamente, salva a tua alma. Você é a pessoa mais importante. Então a gente não tem que correr atrás da salvação do outro, porque isso a gente não pode fazer. Mas se a gente falou há pouco que nós levamos uma mensagem, e a mensagem é levada pelo modelo que escolhemos, então se nós escolhermos, modelarmos, de acordo com a orientação que nos é proposta, então a nossa mensagem vai ser esta. Então se nós resolvermos nos moldarmos pela luz, a nossa mensagem será luz também. E ninguém precisa dizer nada. Você não precisa dizer uma palavra. Estávamos Raquel e eu em Belo Horizonte, e era final da tarde, e nós estávamos caminhando na rua, porque alguém nos disse que tinha uma lojinha indiana bem interessante. Nós fomos lá conhecer a lojinha. E quando entramos na lojinha, nos atendeu um homem de turbante. Ele falava português com dificuldade. E aí ele disse que ele era indiano, de uma região, acho, próxima aos Himalaias, já dos Himalaias, não me lembro bem o nome do lugar, e que ele morou muito tempo em Londres, e que agora estava morando, então, no Brasil, porque ele conheceu uma brasileira, casou com ela e vieram morar para cá. E aí a gente estava olhando as coisas, e tinha coisas muito bonitas na lojinha dele. E aí, de repente, ele olhou para mim e disse: posso lhe fazer uma pergunta? E a gente estava pela primeira vez se encontrando, nem eu o conhecia, nem ele a mim. Ele disse: pode. Você já ouviu falar de um livro chamado A Course in Miracles? Eu disse: por que você está me perguntando isso? Porque você tem cara de curso em milagres, ele disse para mim, daí já mais em português. Eu disse: pois é, eu estudo esse livro já faz muitos anos. Então veja, você não precisa mais dizer nada. Por quê? Porque a pessoa olha para você e vai ver. E uma outra vez estávamos ainda no interior de Minas Gerais, e um mineiro olhou para mim e disse: mas o senhor tem uma luz? O senhor me coloca na sua oração? Eu não conhecia antes daqui. Então, é o modelo que você escolheu seguir. Ele vai ser o que as pessoas vão ver em você. Então, se eu escolher o modelo da tristeza, as pessoas vão olhar para mim e vão dizer: mas como você é triste, o que foi que lhe aconteceu? Se você escolher o modelo da alegria, você vai estender a alegria.
As pessoas vão olhar para você, que bom, quando você vem aqui, você traz tanta alegria. Então a tua mensagem é alegria. Então a tua mensagem pode ser luz, pode ser alegria, pode ser felicidade, pode ser como você quiser. Aquilo que você escolher. Por isso que ele disse, escolhido é quem escolhe. Deus não vai escolher um e o outro não. Então o convite é para todos. Mas quem escolhe? Hoje uma pessoa estava na livraria, viu o livro Curso em Milagres, pegou para olhar, já me falaram desse livro. Colocou em cima do balcão, abriu o livro, deu uma olhada e disse, vocês já conhecem esse livro? Já, um pouco, já sei a respeito dele. E você já conhece o livro? Alguém me disse já desse livro que é interessante. Ela perguntou do que se tratava. Eu disse, leia alguma coisa, né? Se você esteja à vontade. Ela abriu, leu alguma coisa. Parece ser bem interessante. E aí ela perguntou, mas do que se trata esse livro? Eu disse, bom, ele tem um caminho, ele mostra um caminho para a gente retornar à paz, à felicidade, ao amor. Tá. Eu não sei se eu vou comprar ele hoje, porque eu acho que eu não tenho dinheiro. Quanto é aquele anel ali? 300. Acho que eu vou levar o anel. Então, são as escolhas. Mas ela recebeu o convite. O fato dela ter visto o livro foi um convite que a pessoa recebeu, botou em cima do balcão, quase aceitou o convite. Quase. Mas aí escolheu uma outra coisa. Então, escolhido é quem escolhe. São exemplos claros de como nós escolhemos as coisas. Escolhemos aquilo que naquele momento nós achamos que queremos mais. Então, eu quero mais o anel do que essa orientação agora. Então, isso desmonta uma ideia equivocada de que tem pessoas que são escolhidas. Não tem ninguém escolhido. Não há ninguém que é escolhido para uma coisa diferente da outra pessoa. Então nós temos que nos ver em perfeita igualdade. Não tem aqui uma pessoa mais evoluída que a outra. Todos nós estamos em perfeita igualdade. Não tem um discurso de superioridade, porque a superioridade sempre é do ego. Então, vocês aí, coitadinhos, que estão aí, que ainda não conseguiram compreender, eu estou aqui, como eu sou uma mente superior para ajudar vocês, e descarta esse. Por quê? Porque isso é a mensagem do ego. Mente superior, você coitadinho, tá? Que dá essa ideia de que você é inferior, que você não é igual, isso a gente descarta. Porque Jesus sempre se colocou como igual. O que está escrito nesse parágrafo? Eu apenas fui um homem que lembrou do Espírito e do conhecimento do Espírito e de corrigir o erro. Apenas isto é a minha diferença entre eu e você. Eu não posso unir a sua vontade com a vontade de Deus. Mas se você trouxer os seus conflitos à minha orientação, eu apago os conflitos que separam você de Deus. Então veja, está nos olhando com perfeita igualdade, está nos tratando com perfeita igualdade. Não tem separação. Então tudo que separa em graus, aspectos, níveis, intervalos, é o ego. Então quando alguém diz, olha, a nossa instituição aqui, nós estamos muito à frente dos outros,
porque os outros ainda pensam de tal maneira. Separou em graus. Então não é o conhecimento. Não é esse o mestre que eu quero seguir. Não é essa a orientação que eu quero seguir. Por quê? Porque está graduando. Porque está graduando. Então não tem mais, menos, maior, menor. Isso tudo são medidas de graduação. E o Espírito não gradua. Então veja outra vez como ele diz aqui. Muitos são convidados, poucos são os que escolhem. Escolhido é quem escolheu. Não diminui ninguém e não aumenta ninguém. Ninguém é mais que o outro. Escolhido é o que escolheu antes. Apenas isto. E ele não se coloca mais porque ele escolheu antes. Ele disse, eu escolhi me lembrar do Espírito. Eu sou um homem que lembrou do Espírito e do conhecimento do Espírito. E que fui pelo caminho da correção dos erros. Então ele corrigia os erros. Apenas isto. E de uma maneira tão igual, ele se propõe a nos ajudar. Porque ele nos vê como iguais. Não como separados. Não como menos. Não como distantes. Apenas como aquele que saiu da orientação. Então assim é que nós vamos ver a outra pessoa, usando essa orientação. Porque nós íamos na semana passada, mas como que eu vou ver o outro como o Filho perfeito de Deus? Assim. Assim como ele está nos vendo. Está aí um exemplo perfeito. Então a pessoa cometeu um monte de erros, olha, eu não posso salvar a tua alma. Né? Mas se você seguir a orientação, não é a minha, mas se você seguir a orientação desse livro, né, então você pode dissolver apagar todos os conflitos que te separam de Deus. E você pode voltar para a paz, para o amor, porque vai corrigir os erros. Vai lembrar do conhecimento, vai lembrar do Espírito. De uma forma tão simples, tão amorosa, tão perfeita. Então esse é o exemplo da igualdade, que ele se coloca como perfeitamente igual. Não tem nenhuma graduação de separação por aspecto, por nível, por intervalo, nada. Totalmente iguais. Não tem culpa. Ele coloca culpa porque nós fizemos coisa errada? Nenhuma. Ele diz, se você trouxer o seu conflito para a minha orientação, eu apago isso. Eu consigo apagar. Seguindo a orientação, apaga tudo. Apenas isso. Então apaga todos os erros. Ele está vendo o quê? O Filho perfeito de Deus em você, que basta você trazer os seus conflitos para a orientação dele, que ele apaga e você corrige o erro e volta a se unir a Deus. Só isso. Simples assim. Perfeito assim. Não tem um julgamento, não tem uma condenação, não tem uma culpa, só tem a mão estendida. E é assim que nós devemos então ver a pessoa, não importa qual o erro que ela cometeu. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que ele deseje, sabendo que ele vai comigo. Eu serei